Olá, amigos do canal Geomassa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos fazer a segunda parte da reportagem da revista super interessante deste mês, janeiro de 2022, edição 435, onde na página 48 nós estávamos nas estrelas estranhas do Bruno Vaiano, em que nós terminamos analisando as estrelas de nêutrons. Vejam que nós temos um infográfico chamado Matéria Exótica no interior das estrelas de nêutrons. Os átomos, sob pressão, se convertem num material denso chamado neutrônio. Mas e se o neutrônio não for o estágio final? Uma estrela de nêutrons é a última trincheira contra a gravidade. Um astro tentando não se tornar um buraco negro. Na explicação da matéria exótica, nós temos 5 passos no infográfico. No primeiro, a ilustração clássica do átomo que você vê no colégio. O núcleo com partículas mais pesadas, os prótons e nêutrons, e uma órbita com partículas 1836 vezes mais leves que as do núcleo, chamadas elétrons. Esse desenho é didático, mas nada realista. Vejam então, este é o modelo de Bohr, o modelo de 1913. Passo número 2. Num átomo real, se o núcleo fosse do tamanho de um alfinete, a área dos elétrons teria o tamanho do Maracanã. Além da desproporção, há incerteza quântica. Os físicos não sabem onde exatamente estão os elétrons. Eles podem estar em qualquer ponto do estádio. Ou seja, esta é o modelo de orbital, que é uma área de probabilidade, uma nuvem, onde eu posso ou não encontrar o meu elétron. Passo 3. Na estrela de nêutrons, os átomos se desfazem. A pressão funde elétrons com prótons para formar nêutrons. A massa dos átomos, antes diluída nos maracanãs, se concentra nas cabeças de alfinete. É denso. Uma caneca desse material pesa o mesmo que o Everest. 4. Os nêutrons são formados cada um por 3 partículas menores, os quark, que vêm nos tipos up e down. Sob a pressão extrema no interior de uma estrela de nêutrons, os quarks se libertam destes trios e formam um marzão de partículas. 5. Estrela estranha. É possível que alguns quarks up e down desse marzão se convertam em quarks do tipo strange, mais pesados. Essa maçaroca hipotética de up, down e strange, que é muito estável, é a matéria estranha. Podem existir estrelas desse material, as estrelas estranhas, que seriam formadas, portanto, por quarks. O problema de perder os elétrons é que eles ocupam muito espaço no átomo, embora praticamente não tenham massa. Se você ampliasse um átomo real até o núcleo alcançar o tamanho de uma cabeça de alfinete, o volume ocupado pelos elétrons seria do tamanho do Maracanã. Quase toda a massa, porém, permaneceria concentrada na cabeça de alfinete. Conclusão: quando a estrela perde os elétrons, ela perde quase todo o volume, mas basicamente nenhuma massa. Somem os maracanãs, ficam os alfinetes. Esse é o segredo da densidade. A atração na superfície de um objeto desses é pantagruélica. Se você soltar uma bolinha de gude,
ao metro de uma estrela de nêutrons, ele cai no astro a 1.400 km por segundo, o suficiente de ir de São Paulo a Londres em 7 segundos. Porém, muito antes de tocar o chão, após percorrer apenas alguns centímetros, a bolinha passa por algo chamado espaguetificação. Desintegra-se numa fila indiana de átomos, imediatamente incorporados à superfície. A estrela de nêutrons consome tudo que a toca. Por causa desse grau absurdo de compreensão, sua superfície é lisinha, feito uma bunda de bebê Johnsons, 10 bilhões de vezes mais rígidas que o aço, e atinge até 1 milhão de graus Celsius. Para fins de comparação, a superfície do Sol fica em 5.700 graus Celsius, 175 vezes menos. A gravidade é tão intensa que mantém todo o conteúdo moldado numa esfera impecável. Pequenas imperfeições, as montanhas das estrelas de nêutrons, são calombos com, no máximo, alguns milímetros de altura, não mais protuberantes que espinhas. A atração gravitacional mexe até com a luz. Vamos explicar partindo de algo familiar. Da Terra, vemos apenas uma face da Lua. Essa face, naturalmente, corresponde à metade, 50% da área do satélite. Por outro lado, se você pudesse ficar parado diante de uma estrela de nêutrons, veria uns 70% da superfície. A gravidade força a luz emitida pela parte de trás da estrela fazer uma curva e viajar na direção do observador. Nós temos mais um infográfico nesta página, observem, com os seguintes dizeres: uma semente de matéria estranha no núcleo de uma estrela de nêutrons comum poderia converter o astro todo numa estrela estranha. Quarks strange são o ingrediente secreto da substância mais estável e contagiosa do universo. A matéria estranha, a superfície da estrela de nêutrons, preserva uma fina película de átomos, em sua maioria de ferro. Eles ficam esmagados, mas ainda possuem prótons e elétrons. O neutrônio, nome do material formado só por nêutrons, aparece em camadas mais profundas. Quanto mais viajamos rumo ao centro da estrela, mais a pressão e o calor aumentam. Em 1984, o físico Edward White percebeu que as condições do coração das estrelas de nêutrons poderiam dar origem a uma substância hipotética ainda mais compacta e degenerada que o neutrônio. Foi essa observação que desencadeou o trabalho da brasileira Ângela Olinto. Tanto nêutrons como prótons são feitos cada um por 3 partículas menores, chamadas quarks. Essas sim detêm o título de partículas fundamentais. Não podem ser divididas em nada menor. No nosso cotidiano, os quarks vêm em 2 tipos, o up e o down. A receita é simples. Com 2 quarks up e um down, você faz um próton. Com 2 quarks down e um up, você faz um nêutron. Os quarks permanecem coladinhos nesses trios graças às partículas chamadas gluons, da palavra em inglês para cola, ou seja, glue. Os gluons são um tipo de partícula chamado de mensageira. Eles dão recados de afastamento ou aproximação. No caso dos quarks, o recado é grudado no coleguinha e não solta. Quarks são notórios carentes. Aparecem exclusivamente em duplas ou trios na natureza. No coração de uma estrela de nêutrons, porém, a pressão é suficiente para os quarks se soltarem dos seus trios e passarem a viver numa enorme comunidade, um mar de quarks aglomerados, como a pista de um show de rock. Note que o confinamento não foi desrespeitado
eles continuam precisando um dos outros. Só aumenta o tamanho do bando. Nós vamos ficar com essa segunda parte da reportagem da estrela de nêutrons e das matéria estranha por aqui. E claro, eu espero encontrá-los numa próxima oportunidade para encerrarmos este trabalho com o terceiro programa. Um grande abraço, fiquem bem, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Masa. Tchau, obrigado pessoal!